Olá, meus amigos do Portal Jurídico Bebendo Direito. Vou trazer para vocês hoje mais uma dose de conhecimentos jurídicos ligados especificamente ao concurso de crimes e aí fechando numa hipótese dela ali que é crime continuado. Vejam bem, quando a gente vai falar de concurso de crimes lá pelo Código Penal, a gente fala do concurso material, artigo 69, concurso formal, artigo 70 e o crime continuado, artigo 71. Em relação ao crime continuado, ele vai se configurar quando o sujeito pratica duas ou mais infrações penais e se considera que pelas circunstâncias de tempo, modo, local e meios de execução, sendo delitos da mesma espécie, vamos presumir que um decorreu ou foi continuidade do outro. Um exemplo típico: o sujeito praticou um furto hoje em determinado bairro. 2 dias depois, ele pratica um furto no bairro vizinho. 3 dias depois desse segundo furto, ele pratica um outro furto num outro bairro. Nessa circunstância, o legislador, por uma questão de política criminal, entendeu que é possível se aplicar aí o que a gente chama de crime continuado. Ou seja, as circunstâncias de meio, modo de execução, os crimes da mesma espécie, praticado por aquela mesma pessoa, então nós vamos entender que um foi continuidade do outro, ou seja, foi uma continuação do outro. Em razão disso, vamos considerar um só dos crimes, se as penas forem idênticas, forem infrações penais idênticas, ou então a infração penal mais grave, aumentada em qualquer caso de 1/6 até 2/3 da pena. É possível ainda, para os crimes dolosos cometidos aí contra vítimas diferentes, que o legislador, na opção dele ali, é possível que nesse caso também se considere crime continuado. Mas nesse caso, sendo crimes dolosos, com violência ou grave ameaça à pessoa, nós vamos ter a seguinte situação. Vamos considerar uma só das infrações idênticas ou a infração penal mais grave, mas ao invés de aumentar de 1/6 até 2/3, o legislador falou assim, pode aumentar até o triplo nesse caso. Observado, claro, o limite de cumprimento de pena, hoje no Brasil, que está em 40 anos, conforme o artigo 75 do nosso Código Penal, e também observado se o somatório das penas não vai ser mais benéfica para essa pessoa. Outra situação que eu gostaria de levar aqui em consideração é a súmula número 711 lá do Supremo Tribunal Federal. Vejam a redação de 711. Ele fala assim, olha, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. O que ele quer dizer com essa súmula número 711 aqui? Olha, se o crime é continuado ou se o crime é permanente, nós vamos nos ater hoje ao crime continuado. Se eu tenho uma lei X que ela é benéfica para o sujeito, só que ele está no crime continuado e semana que vem vem uma lei mais grave. Se ele está em crime continuado, eu vou aplicar a lei mais grave, porque ele só vai cessar quando essa continuidade delitiva dele acabar. Então, aplica-se sim uma lei penal mais grave se ainda não cessou essa continuidade delitiva dele. Por último aqui, gostaria de relevar a súmula número 723 do STF e a número 243 do STJ. Porque essas súmulas falam o seguinte: lembra daquele instituto chamado suspensão condicional do processo, também chamado de SUSPRO, sursi processual? Esse instituto, previsto no artigo 89 da Lei 9.099, ele permite que o sujeito tenha o seu processo suspenso desde que sua pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Então, o que a súmula 723 e a súmula 234 do STJ, 723 do STF, 234 do STJ, nos fazem entender? Já que eu estou tratando de crimes continuados, se o valor desse somatório da pena mínima com um aumento de 1/6 for acima de 1 ano, não vai permitir que esse sujeito tenha o benefício da suspensão condicional do processo da Lei 9.099. Bacana? Então, hoje, para a gente entender, vamos lembrar sempre: crime continuado é uma das formas de concursos de crimes previsto no artigo 71, extremamente importante em nossa previsão do Código Penal. Com isso, fica para a nossa nova dose e mais breve do Bebendo Direito para vocês. Até mais!